Capítulo 2. A visão transformada do eu. Vejamos o que Paulo diz. Em 1 aos Coríntios 4, 1 e 2, o apóstolo lembra os cristãos de Corinto que ele é ministro de Deus e tem um trabalho a realizar. Logo a seguir, porém, explica que, em relação a esse papel, pouco importa se é julgado por eles ou por tribunal humano. Versículos 3 e 4. A palavra traduzida por julgado tem o mesmo significado de ser alvo de um veredito. Como vimos no capítulo anterior, Madonna anseia por um veredito ou selo de aprovação ilusório. Paulo não busca nos coríntios nem em nenhum tribunal humano um veredito para que ele sinta que é alguém. Paulo está dizendo aos coríntios que não se importa com o que pensam dele. Não leva em consideração que as pessoas, sejam elas quem forem, achem dele. Na verdade, a identidade dele não deve nada ao que as pessoas dizem. É como se dissesse: não me importa o que vocês pensam. Não me interessa a opinião das pessoas. A autovalorização de Paulo, sua autoconsideração e sua identidade não estão de forma alguma ligadas ao veredito e à apreciação que as pessoas têm dele. A identidade de Paulo pode não estar presa à opinião alheia, mas e contra a nossa? Como alcançamos esse estágio de não sermos controlados pela opinião dos outros? Muitas pessoas diriam que a resposta é óbvia. Praticamente todos os conselheiros que conheço afirmariam que não devemos levar em consideração o que os outros pensam sobre nós. Diriam que não devemos viver segundo a vontade dos outros. Os padrões das pessoas não devem nos influenciar. Não devemos valorizar demais o que as pessoas pensam ao nosso respeito. O que realmente interessa é o que eu penso sobre mim. Não tenho de seguir as normas dos outros. O que interessa de fato são os meus valores, aqueles que eu mesmo determino. Em suma, eis o que diríamos: decida quem você quer ser e seja, pois o que realmente interessa é como você se enxerga. Ao que parece, a sociedade moderna conhece apenas uma forma de lidar com a baixa autoestima. E o remédio é a autoestima elevada. Dizemos à pessoa nessa situação que ela é extraordinária e deve se ver desta maneira. Incentivamos as pessoas a examinarem todas as coisas maravilhosas que realizou na vida. Dizemos a ela que pare de se preocupar com o que os outros pensam. Dizemos a ela que precisa estabelecer seus critérios e viver de acordo com eles, e então fazer a própria avaliação de si mesmo. A abordagem de Paulo não poderia ser mais diferente. Para ele, tanto faz ser julgados pelos coríntios ou por um tribunal humano. Ele vai mais adiante. Paulo nem mesmo julga a si próprio. É como se ele dissesse: não me importo com o que vocês pensam, nem mesmo com o que eu penso. Não considero a opinião de vocês ao meu respeito, nem mesmo a minha opinião ao meu respeito. O fato de Paulo ter a consciência limpa não faz diferença. Observe com atenção o que ele diz no versículo 4. Minha consciência está limpa, mas isso não me torna inocente. A consciência dele pode estar limpa, mas Paulo sabe que consciência limpa não faz dele um homem inocente. Hitler talvez tivesse a consciência limpa, mas isso não significa que ele era inocente. O que Paulo responderia a quem lhe mandasse estabelecer os próprios padrões morais? Responderia que isso não passa de uma armadilha na qual ele não cairá, pois é um ardil afirmar que não devemos levar em conta os padrões alheios e que devemos estabelecer nossas próprias normas. Isso não é resposta. Elevar a autoestima vivendo de acordo com os nossos critérios ou com critérios alheios parece uma solução espetacular, mas não é o suficiente, nem pode ser. Não consigo viver segundo os critérios de meus pais e isso me faz sentir péssimo. Não consigo viver segundo os meus padrões e isso me faz sentir péssimo.
Não consigo viver segundo os critérios da sociedade e isso me faz sentir péssimo. Talvez seja melhor estabelecer os meus próprios padrões. Mas também não consigo viver de acordo com eles, a não ser que sejam demasiadamente frouxos. Padrões frouxos respondem a essa questão? De jeito nenhum. Isso me faz sentir péssimo porque vejo então que sou o tipo de pessoa que tem baixos padrões morais. Tentar alavancar a autoestima seguindo os nossos critérios ou critérios de terceiros é uma armadilha, não uma resposta. Vemos assim que Paulo não busca sua identidade nos cristãos de Corinto. Não espera que eles lhe deem o veredito de que ele é alguém. Ele não busca neles o sentido de sua identidade. Também não o busca em si mesmo. Paulo sabe que acompanhar certos critérios na tentativa de conquistar autoestima é uma grande armadilha. Agora começaremos a ver onde Paulo encontra o senso que tem de si mesmo, o senso de identidade. Cuidado! Nesse ponto, Paulo sai totalmente da rota comum. Paulo avança por um território que nos é completamente desconhecido. Paulo foi um homem de estatura impressionante. Acho difícil discordar daqueles que o colocaram entre os 6 ou 7 líderes mais influentes da história humana. Paulo tinha grande estabilidade, profunda influência e uma incrível confiança. O apóstolo seguia adiante e nada o inquietava. Mesmo assim, em 1 Timóteo ele diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1,15. Ele não diz eu era o principal, mas eu sou o principal. Resumindo, eu sou o pior deles. Isso foge às nossas categorias. Não estamos acostumados a pessoas tão confiantes que afirmam serem as piores pessoas deste mundo. Não estamos acostumados às pessoas assim tão honestas e tão conscientes de todo tipo de falhas morais e ainda assim com equilíbrio e confiança incríveis. Não conseguimos ser assim. Sabe por quê? Porque julgamos a nós mesmos. Mas Paulo não faz isso. Quando afirma que não admite ser julgado pelos coríntios nem por si mesmo, ele está dizendo que está consciente de seus pecados, mas não os conecta a si nem à sua identidade. Seus pecados e sua identidade não estão ligados um ao outro. Paulo se recusa a entrar neste jogo. Ao enxergar um pecado, o apóstolo não permite que ele destrua a sua identidade. Ele não faz essa conexão da mesma forma diante de um bom desempenho. O apóstolo não se parabeniza. Ele enxerga todos os tipos de pecado que tem e todos os tipos de realizações, mas se recusa a interligá-los à sua pessoa ou identidade. Embora o apóstolo se considere o principal dos pecadores, esse fato não o impedirá de realizar a obra a qual foi chamado. Não poderíamos ser mais diferentes de Paulo. Se eu me vir como uma pessoa ruim, não terei autoconfiança. Se me achar pecador, cheio de orgulho, cobiça sexual, ira, ganância e outras coisas das quais Paulo afirma ter o coração cheio, não terei confiança. Por quê? Porque julgarei a mim mesmo. Estabelecemos nossos padrões e depois nos condenamos. Dessa forma, o ego nunca fica satisfeito. Nunca. Paulo está afirmando algo impressionante. Não me importo com o que vocês pensam, nem com o que eu penso. Paulo nos leva a um território completamente novo e desconhecido. Seu ego não está inflado, está saciado. Paulo está falando sobre humildade. Embora eu não goste de usar a palavra humildade, pois o que Paulo descreve não tem nenhuma relação com a nossa ideia de humildade. O apóstolo está afirmando que alcançou um estágio no qual o ego não chama a atenção para si, assim como qualquer outra parte do corpo. Paulo alcançou um patamar em que não pensa mais em si mesmo. Quando ele faz algo certo ou errado, não mais relaciona o fato a si mesmo. Em Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis
faz uma observação brilhante, segundo o Evangelho, no final do capítulo sobre orgulho. Depois que encontramos uma pessoa verdadeiramente humilde, lhes afirma: não saímos da presença dela afirmando que se trata de alguém humilde. Pessoas assim nunca afirmam que são insignificantes. Quem vive dizendo isso é, na verdade, obcecado por si próprio. Depois de conversarmos com alguém que tem a humildade do Evangelho, o que impressiona é o quanto essa pessoa se interessou por nós. Isso porque a essência da humildade, resultante do Evangelho, não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. É pensar menos em mim mesmo. A humildade do Evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim. Não preciso mais ligar as coisas à minha pessoa. Essa humildade dá fim a pensamentos como: estou nessa sala com essas pessoas, isso faz com que seja bem visto por elas? Estar aqui me faz bem? A humildade baseada no Evangelho significa que não relaciono mais cada experiência e cada conversa à minha pessoa. Na verdade, deixo de pensar em mim mesmo. É a liberdade que vem do autoesquecimento. É o descanso bendito que somente o autoesquecimento nos oferece. Humildade verdadeira que brota do Evangelho significa ter o ego satisfeito, não inflado. Trata-se de algo absolutamente singular. Estamos falando de autoestima elevada? Não. De baixa autoestima? De jeito nenhum. Isso em nada se relaciona com autoestima. Paulo simplesmente se recusa a entrar neste jogo. Ele deixa bem claro: não importo com a sua opinião, mas também não importo com a minha. Esse é o segredo. A pessoa verdadeiramente humilde não é aquela que se odeia ou se ama, e sim a que tem a humildade do Evangelho. É uma pessoa que se esquece de si mesma e cujo ego é igual aos dedos dos pés. Eles simplesmente exercem sua função. Não imploram por atenção. Os dedos simplesmente trabalham. O ego simplesmente trabalha. Nem o ego, nem os dedos chamam a atenção para si. Aqui vai um teste bem simples. A pessoa que se esquece de si mesma não se sente ferida, não fica mal quando criticada. A crítica não acaba com ela, não lhe tira o sono, não a incomoda. Por quê? Porque a pessoa que se sente arrasada com as críticas valoriza demais o que os outros pensam, valoriza demais a opinião alheia. Quando alguém muito sensível fica devastado pelas críticas, o mundo aconselha essa pessoa a reagir dizendo: quem se importa com o que os outros pensam? Tenho minha própria opinião. Quem se importa com o que pensa essa gente? Não me incomodo com isso. Ou as pessoas são arruinadas pelas críticas, ou as críticas não as impactam porque não se importam com elas. Não se importam com as críticas ou não aprendem com elas porque não levam em consideração a opinião alheia. Sabe quem são e o que pensam. Em outras palavras, nossa única solução para a baixa autoestima é o orgulho, mas essa não é a solução. Tanto a baixa autoestima quanto o orgulho exacerbado são transtornos terríveis para o nosso futuro e para quem nos rodeia. A pessoa que se esquece de si mesma age de modo totalmente diferente. Quem tem o ego satisfeito e não inflado não se deixa abater pelas críticas. A pessoa ouve a crítica e a entende como oportunidade de mudança. Parece idealismo? Quanto mais compreendemos o Evangelho, maior é o nosso desejo de mudar. Amigo, você não gostaria de ser alguém que não precisa de elogios nem tem medo de recebê-los? Alguém que não tem fome de reconhecimento nem morre de medo dele? Você não gostaria de ser o tipo de pessoa que, diante do espelho ou de sua imagem refletida em uma vitrine, não apenas fica admirando de ver, mas também não sente repulsa? O tipo de pessoa que não fica só imaginando belas jogadas que terminam em gols da autoestima, sonhando com o sucesso que a colocará acima de todo mundo?
Talvez você viva massacrado e torturado pelos remorsos. Não gostaria de se libertar disso tudo? Não gostaria de ser medalha de prata em natação e mesmo assim ficar entusiasmado porque medalha de ouro venceu com mais de um corpo à sua frente? Não gostaria de admirar a conquista do opositor da mesma forma que admira o nascer do sol? Simplesmente encantar-se com a realização do outro? Não importa se o sucesso for dele ou seu. Não interessa quem alcançou o primeiro lugar no pódio. Você fica tão feliz pela vitória da outra pessoa como se a conquista fosse sua, pois presenciou algo fantástico. Provavelmente você vai dizer que não conhece alguém assim. Mas você e eu podemos ser deste jeito se continuarmos nos passos de Paulo. Posso começar a me alegrar com as coisas que não giram em torno de mim. Meu trabalho não gira em torno de mim. O esporte que pratico não gira em torno de mim. Minha vida amorosa não gira em torno de mim. Meu namoro não gira em torno de mim. Apreciarei as coisas pelo que são e nada mais. Elas não serão apenas elementos do meu currículo. Não servirão apenas para ocupar mais espaço no formulário de solicitação de bolsa de estudo ou na ficha de emprego. Não servirão apenas para preencher o vazio. Quem não deseja algo assim? Mas isso está fora das nossas categorias. Esse é o bendito autoesquecimento. É a humildade do Evangelho. É não pensar em mim mesmo como se fosse mais do que sou, como nas culturas modernas, nem pensar em mim mesmo como se fosse menos do que sou, como nas culturas tradicionais. É simplesmente pensar menos em mim mesmo.